Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, esse mês dedicado à prevenção do suicídio, né? Esse tema tão importante que a gente, não só no mês de setembro, mas a gente deve tratá-lo o ano inteiro, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e depois da vinheta, fica aí que você vai se surpreender com o que a gente tem para falar. Bom, o suicídio está ligado à depressão, né? E a depressão é causada por três fatores principais, que são a genética, né? Ou seja, você já nasce com esses genes e passa de pai para filho ou de mãe para filho, então é uma coisa hereditária. Uma deficiência dos neurotransmissores, né? Que são no cérebro, que são a dopamina, a serotonina e a noradrenalina, ou seja, essa falta dessas três substâncias no nosso cérebro causam uma tristeza muito grande também, pode causar. E eventos traumáticos, que a gente traz como um acidente de um ente querido que acaba falecendo, pode ser a perda de um relacionamento que você zela por ele, né? Então, esses são basicamente esses três fatores, né, que podem causar depressão, gerar esse quadro clínico. E os sintomas da depressão de uma pessoa que está passando por alguma dificuldade é a falta de apetite, uma pessoa que tem uma profunda tristeza, né? Uma pessoa que, às vezes, ela, nos quadros mais graves, ela não tem vontade nem de tomar banho, nem de sair, não tem vontade de fazer nada, ela só pensa em ficar deitada em casa, trancada, sozinha, né? Crises de ansiedade são os fatores da depressão, pensamentos suicidas, né? Um medo constante, então todos esses sintomas estão relacionados à depressão. A primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar uma ajuda médica. A gente precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, alguém que faça um acompanhamento com medicação, com medicamentos. Porém, a questão do médico e tal, a gente vai tratar somente o nosso lado físico, né? Mas a gente tem um outro lado também, né? Que é o lado espiritual, que é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Bom, então, eu estava assistindo um vídeo do Adriano Zandoná. Para quem não o segue, vale muito a pena, que ele trata muito bem sobre esse assunto. E ele estava comentando sobre o que é a fé. Então, nesse vídeo, ele fala que a fé é como se a gente estivesse no meio do mar, certo? A gente está lá, não tem só água, a gente olhando para um lado, olhando para o outro, só vê a água, não vê um oceano, não vê um navio para poder te salvar. E as ondas começam a vir e a te cobrir, né? E você começa a achar que você vai morrer, já é uma morte certa, a gente já está com a certeza que a gente vai morrer. E, de repente, aparece para nós um tronco, ou um colete salva-vidas, ou alguma coisa assim, que vai nos salvar, né? E se a gente trazer um pouquinho para o lado da fé, o que seria, né? Como seria essa situação? Por exemplo, se a gente estivesse no meio de turbulências, né, no meio de uma tristeza, como eu falei, alguma perca de um parente muito próximo, de uma mãe, de um pai, de uma filha, de um filho, e a gente não está mais vendo saída, aquilo está nos sufocando, aquilo está vindo e puxando a gente para baixo, né? E vem o tronco, né, ou o salva-vida, ou um bote, alguma coisa que vá fazer a gente flutuar e, consequentemente, a gente sobreviver. E, no caso, isso seria Deus, né? Então, ele fala, o padre Adriano Zandoná fala que a gente precisa se agarrar a Deus, né? E da mesma forma que nós agarramos a Deus, com a mesma força, Deus também quer nos agarrar, né? Então, é recíproco, né? É uma coisa que nós temos que dar o nosso passo e Deus também vai dar o passo dele. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós precisamos nos agarrar a esse tronco, que é Jesus, é Deus. E eu queria abrir um parênteses, né?
para falar é o seguinte, uma coisa muito importante. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus já, quando criou, ele fez a gente com as nossas escolhas, visto Adão e Eva que foi lá e cometeu o pecado original. Porém, o que nós não podemos fazer, e temos que tomar muito cuidado, é de talvez a gente estar numa tristeza tão grande que é fruto de um pecado nosso que nós cometemos. E não é justo agora a gente querer transpor isso nas costas de Deus, né? Porque Deus não peca, Deus não obriga a gente a pecar. Então somos nós, com as nossas más escolhas, com a nossa humanidade, que fizemos as nossas más escolhas. E isso tem consequências, e muitas vezes essas consequências geram essas tristezas. Por exemplo, se você é casado ou você é casada e comete o pecado do adultério e seu cônjuge descobre, isso não é culpa de Deus, isso é culpa sua, que você não se cuidou e não se protegeu, não vigiou, né, como Jesus fala que nós temos que vigiar, e acabou cometendo esse pecado, e nisso agora a gente tem que assumir as consequências. E o padre até comenta, né, nesse vídeo, que por maior que seja o nosso pecado, a misericórdia de Deus é sempre maior ainda. Ou seja, se você está sofrendo por causa de um pecado, você está se remoendo, porque o pecado faz isso. A gente fica se remoendo aquela culpa, aquela situação que a gente fez uma coisa e deveria ter feito outra, né? Isso fica nos remoendo e gerando em nós esse sentimento de mais culpa ainda, né? Então, esse sentimento de culpa, a gente tem que tomar muito cuidado para, primeiro, não depositar essa culpa em Deus, né? A gente se revoltar contra Ele, porque Ele não peca, somos nós quem pecamos, e também a gente não pode ficar remoendo essas situações, né? Nós temos que, em vez de ficar remoendo esse pecado que a gente fez, a gente tem que procurar um padre, um sacerdote, se confessar, né? Se arrepender. Como a gente está se remoendo, a chance da gente se arrepender também é muito grande, ter esse arrependimento verdadeiro. E pedir para Deus, a graça de Deus, para que a gente consiga enfrentar essas situações, né? Como eu falei, a misericórdia de Deus é grande, e nós não temos que ficar culpando Ele sobre os nossos pecados, mas a única coisa que nos serve que cabe a nós, é ir e pedir e clamar que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê o seu Espírito Santo para que a gente possa seguir em frente e superar essas dificuldades. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Rafa, o que eu posso fazer para conseguir aumentar a minha fé? O que eu posso fazer para conseguir conhecer Jesus? Eu vou te explicar. Então, nós temos às quartas-feiras aqui na comunidade as lives, onde o Adriadson com a Vanessa fazem as partilhas da palavra, né? Nós temos que ir às missas, né? Comungar, receber Jesus Eucarístico, escutar músicas que nos edificam. Se você é uma pessoa que gosta de música assim como eu gosto, né? A gente tem que buscar músicas que nos levam a Deus, que nos fazem pensar em Deus, né? Em Maria, o amor que Jesus teve por nós quando ele foi crucificado, né? Nós temos também às sextas-feiras o nosso grupo de fé, que também a gente sempre tem um pregador trazendo a palavra, trazendo uma partilha, trazendo testemunhos que nos edificam. É isso que a gente precisa para crescer a nossa fé. Precisamos também ter o hábito de todos os dias a gente ler a palavra de Deus, que Deus fala com nós através da palavra dele, né? Da Bíblia, que foi escrita há tantos anos e ainda hoje a gente consegue escutar o que Deus quer falar para nós. Então, para a gente ir caminhando para a conclusão desse vídeo, a gente precisa, quem está passando por uma situação de depressão, a gente precisa entender que nós precisamos tirar um pouquinho o foco de nós, da nossa depressão, da nossa dificuldade, e colocar Jesus no centro,
né? A gente precisa pegar e parar de falar assim, só eu que sou coitadinho, eu que sou perseguido. E nós temos que ter as atitudes que nos edificam. Como eu falei, a fé é uma delas. A gente precisa ter atitudes de fé, né? Parar de querer se culpar de tudo, de que tudo é você, que não é tudo você. Tem uma passagem que eu lembrei agora, que está no Evangelho, que fala que Jesus foi ao monte orar, né? Jesus, que era Deus, também precisa orar. Nós também precisamos, né? Só fazendo esse adendo. E ele viu e pediu para que os discípulos fossem para o barco, que eles iam atravessar o mar. E os discípulos Jesus estava lá em cima e viu que o barco dos discípulos já estava indo a caminho à outra margem, né? E Jesus foi ao encontro deles. E Jesus foi andando pelas águas. Você se recorda dessa passagem. E, a princípio, a hora que os discípulos viram Jesus vindo sobre as águas, eles não sabiam quem era, né? E eles entraram em pânico, ficaram com medo. E começaram a falar, é um fantasma, quem que está vindo ali só pode ser um fantasma, andando sobre as águas, na escuridão. Imagine, 3 horas da manhã, você num barco, olha para o lado e vê um vulto ali, né? O que você vai imaginar? É assombração. E Jesus fala para eles, filhos, calma, sou eu, né? Não tenhais medo. E Pedro fala assim, Senhor, se és tu, mande que eu ande sobre as águas e vá ao teu encontro. E Jesus fala para Pedro, vem, né? E Pedro, olhando para Jesus, mantendo Jesus no centro, começa a caminhar pelas águas, começa a passar pelas tribulações, né? Como a gente falou que o mar são as tribulações, Pedro consegue dar os seus passos sobre ela, né? Ou seja, quando a gente está focado, olhando para Deus, a gente acalma a nossa tempestade. Então, quando a gente está com Jesus no centro, fixo no nosso olhar, a gente consegue enfrentar qualquer coisa. A gente consegue enfrentar uma depressão, uma tristeza profunda. E o que acontece seguindo, né, o relato que está na Bíblia? Pedro sentiu um vento e sentiu medo. E esse medo fez com que Pedro tirasse o olhar de Jesus. E o que aconteceu? Pedro afogou, começou a se afogar. Ou seja, Pedro começou a se entregar às tentações quando ele tirou o foco de Jesus. E o que ele fez? Pedro faz uma coisa sensacional. Ele pede ajuda. Ele fala assim, Jesus, mestre, salva-me, estou me afogando, né? E Jesus, o que ele faz? Prontamente, sem pensar, estende a mão para Pedro e fala assim, homem de pouca fé. Mas primeiro Jesus estende a mão e salva Pedro. Isso é muito importante. A gente precisa, se você não está com forças para rezar, para pedir ao Senhor, peça para um irmão. O seu irmão, alguém que te ama, sempre tem alguém que vai fazer um esforço por nós, né? A gente tem que entender isso. E se você, ainda assim, se você fala assim, mas eu não tenho ninguém que possa rezar por mim e tal, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Como eu falei, a gente precisa parar de ser o coitadinho da vez, né? Mas mesmo assim a gente tem essa tendência a ser, né? Mas a gente precisa lembrar que ainda que ninguém nos ame mais, né? Que isso talvez seja uma coisa que o diabo quer que a gente pense, mas mesmo assim ainda a gente tem que se lembrar que existe uma pessoa que ainda vai estar torcendo para o nosso sucesso, uma pessoa que está lá triste, né, chateado por essa situação que você está se encontrando hoje, que você vai sair, né? Mas hoje você está nessa situação e você pode pensar, mas eu não tenho ninguém na minha família, todo mundo acha que eu sou um coitado, mas ainda Jesus, escuta o que eu vou falar, Jesus ainda é o seu Pai amado, Deus ainda vê você como o Filho amado, você é único. Então, para você sair dessa situação, você precisa orar, você precisa se fortalecer na fé, né? Tem o Márcio Mendes, um escritor da Canção Nova, né? Ele é um membro lá da Canção Nova. Ele escreveu um livro chamado 30 Minutos para Mudar Seu Dia, que ele fala assim, quem tem o espírito fraco está muito propenso a cair nas armadilhas de Satanás.
Então a gente precisa se revestir dessa armadura de Deus, que é a fé. Como eu falei, a gente precisa se alimentar, e a comunidade Peregrinos do Amor tem os meios para você se alimentar, basta você querer. Você tem que dar esse passo, né? E se você que conhece alguém que está passando por essa situação, reze por ela. Na descrição aqui do vídeo, a gente vai deixar o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso e-mail. Então, entre em contato conosco se você não tiver ninguém para conversar. Exponha isso, né? Tem uma passagem na Bíblia também que fala que Jesus fala, né? Eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então a gente precisa tirar isso de nós, da nossa tristeza, essa tristeza que está em nós, tirar ela da escuridão, trazer ela para a luz, né? E se você não tem ninguém com quem você possa conversar, entre em contato conosco. Nós temos muitos missionários aqui que vão te receber com muita alegria, com muita vontade. Nós vamos rezar por vocês. Nós aqui, nosso projeto Geração Santa, sempre está rezando pelas pessoas que nos pedem, né? Então, peça. Jesus quer te encontrar e você quer encontrar Jesus. Para você sair dessa situação, você precisa da fé, né? E se agarrar a esse tronco, que é Jesus. Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo de uma sequência de 3 vídeos que a gente vai fazer para vocês, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o vídeo, de comentar aqui, né? Alguma situação que você esteja passando, né? Sua vida é muito importante, lembre-se disso, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.